No vídeo de hoje do canal do Nicola, trago detalhes sobre a compra de Bruno Rodrigues pelo Palmeiras. Verdão ainda tenta reabrir negociações por Caio Alexandre. Quero te atualizar sobre o Corinthians, que tem 3 propostas de casas de apostas para o patrocínio Master. Já o São Paulo tenta morder percentuais do Beraldo e do 15 de Piracicaba para aumentar seu lucro com a venda do zagueiro para o PSG. Tudo sobre Matias Vinha, novo alvo do Flamengo. As últimas do Cruzeiro com técnico e atacante contratados. Te atualizo também sobre o Atlético Mineiro com um novo patrocínio, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Tem muita coisa legal a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. A única coisa que eu peço em troca é para você deixar like, assim esse vídeo chega para mais pessoas, e para se inscrever no canal apertando o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha, casa de apostas que te dá R$5 para você começar a apostar. Só pegar o link que está no comentário fixo, faça o cadastro e automaticamente você já tem R$5 para fazer sua aposta. Mas Nicola, tem jogo para apostar? Sim, bastante coisa, inclusive nessa quarta-feira estou mostrando na tela partidas dos campeonatos nacionais. Na Espanha tem Barcelona e Almeria, vou de Barcelona, Atlético Bilbao e Las Palmas, vou de Bilbao. Pela Copa Itália, Inter de Milão e Bolonha, vou de Inter. Para completar. No Campeonato Francês, estou indo de vitória do PSG contra o Metz. Se você gostar de se arriscar, que tal fazer uma aposta quádrupla, imaginando a vitória desses 4 times? Dessa maneira, você aumenta os seus vencimentos. Só para lembrar, clicando no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e automaticamente a primeira aposta de R$5 é por conta da casa. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para te deixar a par de tudo que está rolando. Quero começar falando sobre Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira e do Atlético, que concedeu uma entrevista à Rádio 98 e confirmou que o Neymar está fora da Copa América, período de recuperação de 9 meses. Não há por que antecipar esse processo sob o risco dele se contundir de novo. Quero contar também que Matheus Nunes, brasileiro que joga pelo Manchester City, admitiu que tem um motivo a mais para vencer o Fluminense na final da próxima sexta-feira. É que a família toda dele é rubro-negra fanática e não quer ver o Fluminense campeão mundial. Já o Internacional oficializou a renovação do contrato de Eduardo Cudê, o técnico argentino, estendeu seu vínculo até o fim de 2024. Na CBF, posso contar para vocês que há um acordo para que a seleção enfrente o México em junho do ano que vem nos Estados Unidos. Esse amistoso vai ser parte de uma preparação para a Copa América do próximo ano, marcada também para os States. Para completar o giro de notícias, Guilherme Belintani está adquirindo, ao lado de outros parceiros, a SAF do Londrina. Nessa quarta-feira, o Conselho Deliberativo do Londrina aprova essa operação. E a saideira do giro de notícias, Cauã de Almeida é o novo técnico do América. Ele assume o Coelho para 2024, temporada de Série B. Importante lembrar que ele já havia sido auxiliar do próprio América e trabalhava já há algum tempo com o Mano Menezes. Bora falar sobre um leilão por Jean Lucas. O meio-campista do Santos não fica na Vila Belmiro para a próxima temporada e virou alvo do Botafogo, do Bahia e do Internacional. O mais antigo interessado é o Bahia, que já havia inclusive aberto negociações para comprá-lo. O Santos adquiriu o Jean Lucas na metade do ano do Mônaco, 6 milhões de euros, já pagou 3 milhões de euros, deve outros 3 milhões. Aquele que ficar com o Jean Lucas vai ter de ressarcir o Santos e assumir o restante do pagamento com o clube francês. Importante contar que o Jean ganha R$800 mil por mês na Vila Belmiro. Esse salário é um grande impeditivo para sua permanência, até porque o Santos na Série B vai ter muito menos receitas. Nessa terça-feira, o Marcelo Teixeira, novo presidente do Santos, falou sobre o planejamento e admitiu que o Jean Lucas não fica. Dá uma olhada na frase, abre aspas, o Jean tem propostas do Brasil e também do mercado internacional. Possivelmente ele será negociado. Fecha aspas. Queria saber se o Jean Lucas caberia no seu time do coração. Use o espaço para comentários e avalie. Bora falar agora sobre um favorito para a contratação de Gabriel Veron. Trata-se do Internacional. Fui o primeiro a contar para vocês que o ex-atacante do Palmeiras, vendido ao Porto por 10 milhões de euros na metade do ano passado, está de malas prontas para voltar ao Brasil. E 5 clubes brasileiros negociam com o Porto esse empréstimo de pelo menos uma temporada.
posso contar para vocês que o Inter avançou nas tratativas com o Porto. Há um enorme interesse de Eduardo Cudê para ter o Gabriel Veron e as tratativas agora em fase final. Restam detalhes importantes a serem cumpridos e a menos que surja um clube brasileiro com uma proposta melhor para pagamento do empréstimo, a tendência é que o Veron seja de fato anunciado pelo Internacional. O Corinthians também esteve em meio às especulações. O Botafogo descartou a contratação do Veron, jogador que prometia demais nos tempos de categoria de base, chegou a ser eleito o melhor jogador do mundo no Mundial Sub-17, mas acabou se perdendo na noite no Palmeiras, também não conseguiu ter êxito no Porto. Na atual temporada, nesses 6 primeiros meses de temporada em Portugal, tem apenas um jogo pelo time B. Ele voltou lesionado das férias, se contundiu naquele campeonato de X1, que é aquele drible 1 contra 1, ele se apresenta machucado, quando ele se recupera, vai atuar pelo time B e se machuca de novo. Agora, depois de um longo período, está completamente recuperado e se contratado pelo Internacional, já vai ter condição de entrar em campo assim que os atletas voltarem das férias. Bora falar agora sobre Atlético Mineiro com novidade importante sobre patrocínio. O Galo está mudando o seu patrocinador na manga e vai adquirir R$900 mil a mais. A troca se dá com a saída da MRV e a chegada da Gerdau. A Gerdau já estava no uniforme do Galo, na barra, e agora sobe para manga, vai pagar 4 milhões e 100 mil. Esse valor é R$900 mil maior do que pagava a MRV. Esse contrato com a Gerdau de uma temporada havia sido acertado em outubro e passa a valer a partir de 1º de janeiro. Com mais 900 mil, o Atlético se mantém entre as 7 camisas mais valiosas do futebol brasileiro. Só para contar que a MRV agora vai se concentrar em uma série de ações de melhorias na arena, cujo nome é da própria empresa. Bora falar agora sobre o Cruzeiro com um novo técnico e volta de atacante. O Cruzeiro vai anunciar nas próximas horas Nicolás Larcamón. O argentino que comandava o Leão, foi ele o responsável pelo título da Conca Champions, que equivale a Libertadores da América para os clubes da América Central e do Norte. Foi demitido depois da derrota para o Urawa Reds. Nas quartas de final do Mundial de Clubes existia a expectativa no futebol mexicano de que o Leão pudesse pelo menos ir à semifinal quando enfrentaria o Manchester City. A decepção com a derrota para o time japonês causou a demissão do Larcamón. A partir daí o Cruzeiro estreitou relações e conseguiu a contratação do técnico argentino, que já havia trabalhado no Chile, na Venezuela e no Puebla antes de chegar ao Leão. Treinador que foi contratado por conta da característica de trabalho que se assemelha em alguns pontos a Paulo Pesolano. Sobre reforço no Cruzeiro, Rafa Silva, que já foi atleta do Cruzeiro, campeão da Série B, está de volta depois de uma passagem pelo futebol sul-coreano. Quero falar agora sobre o Palmeiras com importantes novidades. A primeira delas, Bruno Rodrigues contratado, operação de 4 milhões e 800 mil euros ou 25 milhões e 600 mil reais. O Palmeiras está adquirindo 80% dos direitos econômicos junto a Tombense, Santa Cruz de Natal e também ao Cruzeiro. Esses 3 clubes detinham 33% cada. O Palmeiras está adquirindo 80% dos direitos do atacante de 26 anos de idade. Verdão que se comprometeu a pagar 700 mil reais por mês de salário e luvas de 2 milhões para o atleta, contrato até 2028. Importante contar que se o Palmeiras passa a ter 80%, Santa Cruz mantém o 6,6%, assim como o Cruzeiro e também o Tombense. Só é importante contar que o Cruzeiro havia gasto 3 milhões de reais para comprar 33% dos direitos. Está vendendo por 8 milhões e meio, ou seja, vai ter um lucro de 5 milhões e meio de reais. Mas o Palmeiras não deve acabar nas contratações em Bruno Rodrigues, já havia fechado com Aníbal Moreno, contratou também o atacante que foi destaque do Cruzeiro e retomou nessa segunda-feira as tratativas por Caio Alexandre. O alvo principal era o Cauli para essa função de meio campista. O Bahia já deixou claro que não tem a intenção de negociá-lo e agora existem as conversas retomadas com o Fortaleza. O Palmeiras deve gastar algo na casa dos 20 milhões de reais para comprar um meio campista de 24 anos de idade que foi recentemente adquirido lá do futebol do Canadá. Vancouver Whitecaps vendeu por 12 milhões de reais, equivalente a 50%, os direitos econômicos do Caio Alexandre, que já havia atuado por empréstimo muito bem, jogador que certamente vai dar ainda mais qualidade ao meio-campo alviverde. Hora de falar sobre o Flamengo, que abriu negociações por Matias Vinha, lateral esquerdo uruguaio que pertence a Roma, passou com destaque no Palmeiras, futebol europeu ainda não conseguiu decolar. Esteve emprestado na Inglaterra, nesse momento joga no Sassuolo, clube também italiano. É titular absoluto do Sassuolo, mas ainda não tem o mesmo destaque dos tempos de Palmeiras ou da seleção uruguaia.
Vale a lembrança de que o Flamengo perdeu o Felipe Luiz e está em busca de um substituto. O Alexandro pode chegar, mas apenas na metade da temporada, e a ideia de Tite e companhia ter uma solução para esse problema já na virada do ano, por isso o Matias Vinha é uma possibilidade. A Roma havia comprado o Vinha por 13 milhões de euros e hoje trabalha com um valor de 12 milhões de euros para comprá-lo. O Corinthians sondou o Matias Vinha, mas considerou a pedida muito alta e acabou desistindo. Falei do Vinha, falei do Alexandro, quero contar também que Juninho Capixaba é uma outra possibilidade. O empresário do Juninho chegou a dizer que tem a intenção de negociá-lo com o Flamengo, mas ele hoje aparece como um plano B caso as outras negociações não avancem. Só para completar uma curiosidade, se Matias Vinha for contratado, o Flamengo pode chegar a ter 5 uruguaios, 3 já confirmados, o Varela lateral direito, o Arrascaeta meio campista e o De La Cruz recém-contratado. Há ainda conversas e a expectativa de que Bruno Mendes possa ser apresentado a partir de 1º de janeiro. O zagueiro uruguaio que pertencia ao Corinthians não renovou seu contrato com o time de Parque São Jorge e hoje tem conversas com o Flamengo e o Internacional. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tem 3 casas de aposta disputando o patrocínio Master. Bora explicar em detalhes essa história. Hoje, a camisa do Corinthians tem o patrocínio no peito da Neoquímica. Acordo com a Hypera Pharma, o valor é pequeno, 20 milhões de reais por ano. A primeira a apresentar proposta para ficar com o patrocínio no peito foi a PixBet, que já é patrocinadora no omoplata e nas costas, e por isso paga 47 milhões de reais. A PixBet tem a intenção de gastar 100 milhões de reais, mas ficaria com o peito, com o omoplata e talvez com o patrocínio nas costas. Em meio a essas tratativas com a PixBet, o Corinthians recebeu ofertas de mais 2 casas de apostas, uma dessas é a Superbet, que já fechou acordo com o São Paulo. Fui o primeiro a contar para vocês que a Superbet vai bancar 52 milhões de reais por temporada para ter peito e costas na camisa do São Paulo. A outra empresa que também disputa esse espaço nobre na camisa corintiana não foi divulgado. O Corinthians tem a intenção de fechar esse patrocínio no peito por 100 milhões de reais, que certamente garantirão um enorme aumento de receita com patrocínios. Timão que já tinha 123 milhões de reais com a soma de todos os patrocínios da camisa, quer bater algo na casa dos 200 milhões de reais para o ano de 2024, que vai deixar Leila Pereira ainda mais doida. Vocês vão lembrar que a presidente do Palmeiras chegou a conceder uma entrevista colocando em dúvida os números divulgados pelo Corinthians em relação a esses 123 milhões. Na oportunidade ela disse que se fosse provado esse número de 123 milhões, ela aumentaria o patrocínio no Palmeiras. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que vai confirmar nos próximos dias a maior venda de um zagueiro na história do futebol brasileiro. Beraldo tem negociação encaminhada com o PSG, operação de 20 milhões de euros fixos, podendo chegar até 25 com mais 5 milhões de euros em bônus. Esses 20 milhões de euros equivalem a 106 milhões de reais. A operação já é dada dentro do São Paulo como certa. Faltam pequenos ajustes, entre eles tentativa do São Paulo de morder percentuais do 15 de Piracicaba e do Beraldo. Só para você entender. São Paulo é dono de 60% dos direitos econômicos e por isso teria direito a 63 milhões e 800 mil. Passando por enorme dificuldade financeira, o Tricolor entende que é justo que fique com um percentual dos 20% a que tem direito o Beraldo e mais um percentual dos 20% a que tem direito o 15 de Piracicaba. Dessa maneira, o São Paulo poderia aumentar de 63 milhões e 800 para algo na casa dos 80 milhões de reais nessa operação. O Tricolor, inclusive, condiciona a venda do atleta a esse repasse do 15 de Piracicaba e também do jogador. A tendência é que o negócio saia, ainda que com essa negociação em paralelo, o 15 de Piracicaba está diante da possibilidade de uma enorme receita e o Beraldo fechando com o PSG também vai embolsar uma boa grana. De qualquer forma, importante registrar que a venda de 20 milhões de euros está bem acima de qualquer outra já feita na história do futebol brasileiro para defensores. Até então, os recordes pertenciam ao Murilo, zagueiro do Corinthians, vendido ao Nottingham Forest, e ao Breno, zagueiro do São Paulo, vendido ao Bayern de Munique, ambas negociações por 12 milhões de euros. Na sequência aparece R. Mina, que trocou o Palmeiras pelo Barcelona por 11 milhões e 800 mil euros. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, nos encontramos à tarde, final da tarde tem mais um vídeo. 7 da noite tem programa do Nicola, abraço, tchau!